Olá, pessoal, seja muito bem-vindo aqui a mais um episódio do Vistoria Cast, o podcast que conecta pessoas, inovação e boas práticas aí no mercado imobiliário. E hoje o nosso bate-papo está aqui recheado de informações com uma profissional incrível do mercado imobiliário, nossa amiga, nossa parceira aqui na Rede Vistorias. Ela é mestre em administração, com MBA em marketing, especialista também em novas tecnologias, treinadora comportamental e apaixonada por inovação e cultura organizacional ágil. Eu estou falando da Arlene Gomes, minha querida amiga Arlene, muito obrigada pela tua participação, pela tua disponibilidade de estar aqui conosco. Seja bem-vinda ao Vistoria Cast. Eu que agradeço, Aline, pelo convite, pela parceria. Eu sou suspeita para falar de Rede Vistoria, de Lado Bom Seguro, parceiros que estão aqui no meu coração, pela jornada, pela história, pela inovação e pelas pessoas do bem que tocam esse negócio, fazendo um mercado Show. melhor, que eu acho isso, né? Um mercado mais capacitado, mais desenvolvido, com uma mentalidade de inovação, isso é muito bom. Parabéns aí também pelo trabalho e grata mais uma vez. Imagina, nós que agradecemos aqui. E, pessoal, a Arlene está conosco aqui em vários projetos, em vários eventos, e com certeza tem muito a contribuir para o mercado imobiliário, então vamos bater um papo super bacana aqui. E, Arlene, seguinte, para começar, né, esse nosso bate-papo, conta para a gente um pouco da sua trajetória, como que você uniu aí marketing, inovação e o mercado imobiliário. Pois é, eu caí nesse mercado imobiliário de paraquedas, né? Eu tenho uma trajetória aí no design, no marketing, depois eu fui para o marketing estratégico, trabalhei em indústria durante 8 anos, e na indústria, na área da saúde, né, médico-farmacêutica, processo, né, chega até a ser aqueles processos mais quadradinhos, tudo Uhum. muito passo a passo. E aí, quando eu tive a oportunidade, né, por indicação de uma amiga, fazer uma consultoria de uma imobiliária, isso foi em 2008, fazer uma consultoria de 3 meses, eu entrei para fazer essa consultoria e acabei ficando nessa imobiliária durante 10 anos. Virei Nossa, sócia dessa imobiliária que legal. e ajudei no processo de crescimento dessa imobiliária mineira. E o meu projeto, depois eu fui para uma empresa de tecnologia, e meu projeto de educação, que é o que eu faço hoje, né? Ajudar donos, gestores, líderes de imobiliária a fazer um mercado melhor, com mais uma imobiliária mais lucrativa, com inovação, com indicadores, com metodologia. É um reflexo dessa jornada aí da minha carreira, né? E estou aqui inspirando e vivenciando inovação e trazendo aí passo a passo, né, e metodologia, organização para as imobiliárias do Brasil todo, e parcerias como a Rede Vistoria, lá do Bom, são fundamentais para trazer esse passo a passo, essa lucratividade e inovação para as imobiliárias também. Então, a gente joga o mercado e faz isso juntos, né? Legal, Arlene. E assim, são empresas que têm um propósito, né? São empresas que realmente querem levar uma solução para o mercado. E eu trabalho em vistorias, eu posso dizer isso com propriedade, porque quando eu estou aqui parceira também, sou uma parceira da Rede Vistorias, trabalho no mercado imobiliário desde 2008, e no momento. Oi? Você também em 2008, mesmo tempo que eu. É, então naquele tempo a gente não tinha ali nada que ensinasse a gente, a alguém trazer essa mentoria, essa consultoria, e a gente aprendia na prática mesmo, né? Errando, tomando porrada aí no dia a dia. Hoje Nem a me gente tem. Eu entrevistei aqui em outro episódio a Raquel, que também é uma grande nome aí do mercado imobiliário, e a Raquel e a fale. gente estava falando sobre a nossa responsabilidade de levar o nosso conhecimento para outras pessoas, ensinar, pegar da mão coisas que a gente não tinha na nossa época, e a gente pegar da mão e de fato ensinar essas pessoas a transformar o mercado, né, a usar o que eles têm hoje de recurso, porque a gente não tinha e a gente fazia, agora a gente tem e precisa ensinar isso, né, Arlene? E é muito bacana, assim. E até, desculpa te cortar, mas muito do que eu faço hoje, com consultoria, mentoria, é remédio para a dor que eu tive no passado. Uhum. Então, assim, eu estava conversando com uma imobiliária agora, de São Paulo, que eu falei que muito o papel do facilitador, do mentor, do consultor, é ver o jogo de fora e dar caminhos.
Mas uma coisa que eu vejo, eu sou suspeito para falar, né? Você também, que é bem especialista no mercado, nós somos suspeitas, mas o poder do especialista, né? Porque quando eu estava na imobiliária, que eu tinha consultorias também, pessoas que para me ajudar, que não eram do mercado, e a gente que vive, né, um mercado, uma parte específica da imobiliária, a gente sabe o quanto que a gente vira um expert naquilo. Então, para a Exato. gente ver de fora e conduzir, trazer solução, é muito gostoso, é muito transformador. É maravilhoso, Muito né, Arlene? É muito bom, assim. Quando eu faço também, eu ofereço consultorias e treinamentos, e quando a gente tem um nicho específico também, quando a gente explora esse nicho, né, e traz as pessoas para mais perto, consegue levar uma solução, diminuir conflito, diminuir prejuízos, melhorar indicadores, isso reflete diretamente nos clientes das imobiliárias e com certeza, né, que a gente lida com pessoas com sonhos também, transformação. Então, o mercado imobiliário está recheado de histórias bacanas aí. Mas, Arlene, me conta assim, tu fala bastante sobre o sucesso do cliente, e a gente falando aqui, né, sobre entregar essa solução, que isso reflete lá nos clientes da imobiliária. O que que significa, puxando um pouquinho aqui a sardinha para o nosso lado, o que que significa o sucesso do cliente dentro de uma imobiliária, especialmente quando falamos em processos como a vistoria, por exemplo? Pois é, eu tenho um ditado que eu falo, que eu gosto muito, que é o seguinte: quando o dono muda, tudo muda. Esse ditado, essa frase, ela reflete muito o seguinte: das pessoas que estão na liderança, entender o que precisa fazer de forma estratégica para o negócio evoluir. Então, ou seja, como é que eu me posiciono, como é que eu me posiciono, como é que eu faço a diferença, como é que eu trago inovações para dentro da minha imobiliária, para dentro do desenvolvimento das minhas lideranças, como é que eu trago um processo, uma inovação, como, por exemplo, a vistoria. É uma parte do processo extremamente delicado. Porque nós estamos falando de patrimônio de uma pessoa, uma imobiliária é facilitadora. Então, tem todo o sentido, é jogo de ganha-ganha. É sucesso para as lideranças, é sucesso para a inquilina, é sucesso para o locador, é sucesso para todo mundo. Então, é um jogo de ganha-ganha. E quando a gente fala de vistoria especificamente, eu vejo que, assim, é uma parte muito delicada. Uhum. Entender o que é que você, o que tem aquele imóvel, quais os processos para fazer aquele raio-x. Nós estamos colocando uma pessoa dentro de um imóvel. Qual que é o raio-x daquele imóvel e como é que eu entrego aquele imóvel como ele foi recebido. Então, a vistoria é um processo que tem tudo a ver com essa filosofia de sucesso do cliente, porque é uma parte delicada e que, se feita de forma técnica precisa, com tecnologia, com solução, como vocês, né, fazem, eu vejo que a relação é fluida, é claro. E tem muita gente que não olha para esse lado, que não olha com essa filosofia de ser Exato. um processo extremamente cuidadoso, focado né, no sucesso do cliente. Nós estamos falando de um patrimônio, né, de muitas vezes de uma vida inteira de uma pessoa. Então, eu acredito que tem tudo a ver com esse pilar, né, Exato. de uma experiência bacana e sem ruídos, né, sem muitos ruídos, que eu acredito que é aí que está o ponto-chave desse É. processo. Tu sabe que tu falando assim agora, me veio à cabeça assim que, a vistoria ela é o único ponto da jornada da locação que ela tá antes, durante e depois, assim, né. Ela tá quando chega o imóvel, que a gente Uhum. faz é necessário fazer esse checklist com o proprietário, conhecer o produto, né, conhecer o produto que vai para a imobiliária. Depois, Perfeito, para a gente preparar o terreno para receber o inquilino, qual o perfil do perfeito. inquilino, aí faz o contrato, faz as amarras, negociações, etc. Aí depois a gente passa, é tudo uma questão de comunicação eficiente também, né? Então, e aí faz aquela vistoria, aí o inquilino entra, e aí passa por um outro processo, a gente tira o imóvel da prateleira, bota na gaveta, ele passa a ser ativo, passa a ter problema, e aí reclama, e aí já estava, e aí não estava. E aí depois vem a vistoria de saída, que é o divórcio lá, né? Que fala que é o É, problema mais, a parte mais delicada. E ainda assim a vistoria está presente em toda essa jornada, em toda essa jornada. Então, é antes, durante o pós-locação, é o sucesso, o cliente
entra no imóvel de um jeito, é o início do relacionamento, e depois a saída lá, né, que é o divórcio, que a gente vai, que é os pontos mais sensíveis, assim. Então, acho que a gente está alinhado nisso, né? Estamos de acordo. Acho que tu como uma especialista, como uma autoridade no mercado imobiliário, ok, certo? E como que a gente pode fazer essa separação, como você falou, o divórcio, né? De uma forma muito amigável, que seja leve, né? As relações Exato. leves, eu acredito muito nisso, sabe, Aline? De fazer de uma forma assim, que seja ok, que não tenha ruído, que não tenha, como se diz, briga, né? Uhum. Seja algo mais realmente saudável, porque o inquilino, o cliente chega na imobiliária, né? Tudo é flores, tudo é maravilhoso, e quando ele sai ali, ele precisa sair também contente, né? Feliz, sem com a sensação de que ele foi, sei lá, né? Que foi passado para trás, alguma coisa nesse sentido, assim, que eles acabam relacionando. Mas, o Exato. Arlene, sobre a metodologia, tu tem uma metodologia hoje na tua consultoria? Me corrija se eu estiver errada, a metodologia OKR? É Perfeito. isso? Ela pode ser Isso. aplicada nas operações do mercado imobiliário? Dá para usar isso em equipes de vistoria? Como que é? Conta um pouquinho dessa metodologia. Então, como eu falei para você, quando eu estava lá em imobiliária, dentro de imobiliária, eu sempre fui muito estudiosa, eu tive o privilégio de trabalhar numa imobiliária que investia muito em capacitação, né? Ganhamos alguns prêmios na época também, tudo. O que eu não sabia muito de realidade imobiliária, e hoje eu vejo que eu estava numa realidade privilegiada, né, na época. Mas depois que eu fui para uma empresa de tecnologia, eu conheci essa metodologia de OKR, que é uma organização de objetivo, o que você quer alcançar, e o KR são as metas que comprovam e que trazem evidências que você está alcançando o objetivo ou não. Então, uma metodologia americana que eu falei assim, puxa vida, é tão simples, por que não dá para aplicar isso dentro de imobiliária? Por que eu não sabia disso antes, quando eu estava lá na imobiliária? Só que nessa época, eu trabalhava numa empresa de tecnologia, de CRM para imobiliárias, eu comecei a atender 500 imobiliárias. Eu tinha um time de 22 pessoas para atender as imobiliárias, dar suporte para as imobiliárias, e eu percebi que eu poderia usar essa metodologia para apoiá-los na clareza, na organização de objetivos e metas. E eu falei assim, puxa vida, é muito mais simples do que todo o processo de consultoria ou das outras metodologias de aprendizado que eu já tinha tido anos atrás, nessa época. E aí eu falei assim, vou aplicar isso numa imobiliária. Em 2018, eu convidei uma imobiliária mineira para aplicar esse passo a passo, porque eu já tinha vivência das práticas de imobiliário, então é mais fácil, porque eu já sabia das soluções, das atividades que poderiam ajudar a conquistar aquelas metas. E aí foi quando tudo começou. Em 2018, eu apresentei o primeiro estudo de caso de uma imobiliária que teve resultado de receita mesmo, de uma imobiliária mais lucrativa com essa metodologia, e daí não parou mais, né? Então, desde 2018, e depois a minha empresa nasceu em 2019, reflexo desse movimento de inovação, utilizando essa metodologia que organiza, né, as metas e o objetivo para essas metas serem alcançadas, e com ações, com envolvimento, alinhamento das equipes. E dá para a gente implantar o OKR, Aline, em tudo. Então, se a gente Tá. pensar trazendo aqui para o lado da vistoria, né? Uhum. Então, nós vamos trabalhar o objetivo das vistorias serem mais fluidas, sem nenhum tipo de problema ou menos ruído. E como é que a gente prova isso? Com metas. Diminuir o tempo que a vistoria é feita, a qualidade da vistoria, o que evidencia a qualidade da vistoria, né? Então, ela ser aprovada em X tempo. Então, dá para a gente trabalhar muito esse aspecto da vistoria também dentro da estrutura de AKR. É o tempo de preparação para a visita acontecer, a eficiência da visita, o número de visitas que vão ser feitas por mês para finalizar a vistoria, com feedback, com satisfação de X% do cliente. Então, tem como a gente trabalhar o OKR, eu falo que é até para a vida pessoal, é para tudo. Sim, Então, sim, quando sim. eu trabalho o objetivo trazendo para a vistoria, eu vejo que faz muito sentido também de ser aplicado para criar uma experiência que a gente falou de sucesso do cliente, né? Uma experiência excepcional. Legal, legal, legal esse método, bem bacana mesmo. E assim, tu tem formação aqui, pelo que eu tô vendo, em coach e treinamento comportamental, certo?
sim. E assim, como a gestão de pessoas impacta diretamente na qualidade das entregas do setor imobiliário? Então, na época, eu busquei uma formação, até mesmo porque para travar algumas crenças que eu tinha ao empreender. Foi quando eu fiz a formação de Master Coach. E eu vi que como que ali foi importante para mim, para destravar algumas coisas que estavam até no campo inconsciente. E quando a gente fala de gestão de pessoas, quando a gente fala de alinhamento, autonomia, porque a estrutura de OKR, até pegando esse gancho, trabalha muito a questão de alinhamento e autonomia de times. E a gente sabe o quanto, quer dizer, você como empresária, né, sabe o quanto que é desafiador reter pessoas, contratar pessoas, né, reter talentos. Então, é fundamental para um líder, especificamente, vou puxar aqui para o nosso nicho, que é imobiliária, né, trabalhar com práticas de comportamentais com o seu time. Para quê? Para ser um jogo de ganha-ganha, para ser um jogo onde as pessoas possam. Hoje a gente está numa geração, né, Aline? Que é a geração do fazer sentido. Uhum. Que é diferente da minha época, as pessoas não ficam no negócio se não fizer sentido. Então, como é que as lideranças novas e as lideranças da minha época, eu acho que eu sou mais velha do que você imagina, da minha época, né, como é que a gente traz essas práticas para essa geração e até para quem é de outras gerações também, trabalhando boas práticas de vivência, de relacionamento, porque a ambiência, fala muito de ambiência, que é a prática de convivência, é a meta racional, mas ela é feita por pessoas. Então, essas práticas, né, das minhas formações comportamentais e de vários treinamentos que eu fiz, me impactam muito hoje. É. E também eu vejo, assim, eu trabalho muito com o dono da imobiliária, é ele que me contrata, né? Eu vou fazer um exemplo aqui, mas que tem muito, que pode ser feito também para os colaboradores. Não adianta, às vezes, também bater meta, ter resultado, se as pessoas não estão felizes. Então, como é que a gente trabalha a ambiência das pessoas estarem felizes? Ser um ambiente, né, uma ambiência de felicidade. E hoje está muito na moda também falar sobre isso, né? Quando a lei de saúde mental que está por aí. E assim, a gente não pode trabalhar com pessoas, com uma imobiliária com pessoas doentes. Então, eu acredito muito nisso, sabe, Aline? De fazer com sentido e trazer as lideranças para entrar nessa vibe, entrar nessas boas práticas também. É, isso faz muito sentido, Arlene, porque eu trabalho muito com a consciência do vistoriador. Quando eu faço algum treinamento, justamente trazendo a minha vivência da minha dificuldade na época, quando eu não tinha tecnologia, quando eu não aprendi com ninguém, ninguém me ensinou, ninguém pegou da mão, ninguém, não tive consultoria, mas tive um aprendizado de prática de chão de fábrica, assim, né, como fala. Mas eu trabalho hoje muito com a consciência, porque o historiador, ele trabalha com muitas interferências, assim, externas. Sim. Então, cobrança, prazo, e aí ele está todos os dias em lugares que ele nunca teve antes. Aham. Então, eu trago eles essa consciência, falo, olha, aí eu dou algumas boas práticas para eles no sentido de mostrar, de fazer um mapa mental do imóvel, sabe, de fazer um reconhecimento do local, antes de começar a fazer o registro das informações, justamente para que ele tenha mais segurança na hora de fazer esses registros, né, na hora de usar o aplicativo. Então, trazer eles essa consciência, e não só um caso isolado, como muitas pessoas tratam a vistoria, mas como ele pertencente a um processo todo que envolve várias pessoas e que ele vai ter o trabalho dele vai impactar diretamente a vida de alguém. Não é a pessoa que trabalha lá na rua e que a gente precisa que ele esteja em loco. Não, ele Uhum. faz parte de um processo como um todo. E é isso que hoje, até essa minha filosofia, assim, que eu trabalho com as pessoas nesse sentido, vem muito disso que tu fala sobre a questão comportamental, de não adianta o cara produzir, sei lá, ele fazer 7, 8 vistorias num dia e o cara ganhar bem, mas ele não está bem, está esgotado, está infeliz, não entendendo o propósito dele de tudo isso. Então, acho que é esse o caminho, né? Sim, acho que faz exatamente, é esse o caminho, e a gente conectar, assim, que a vistoria, o nosso trabalho,
a parte técnica, tudo isso é para transformar um negócio, e tem uma relação de uma família, de um lar que vai gerar ali vários aspectos emocionais, né? Às vezes as pessoas se mudam por vários motivos. Então, como é que a gente entende isso de uma forma, de uma vibração mais elevada, né, Aline? Uhum. Então, faz sentido quando você traz essa perspectiva para o historiador, porque eu às vezes até percebo, não sei se você percebe, que às vezes em algumas situações, em algumas imobiliárias, até o historiador como uma pessoa que não é assim, não vou falar que é deixado de lado, mas a gente tem que dar mais valor para esse profissional, sabe? Exato. No É que ele não é sentido, visto, né? Ele está sempre na rua. é, então, a gente precisa valorizar e talvez eu uso uma questão na minha metodologia, e eu vou até dar um insight aqui para quem está nos escutando, para quem vai ver esse podcast. Eu tenho uma técnica que eu uso na minha metodologia, que é a gestão visual. Uhum. Gestão visual. Então, quadros onde você pode colocar ali a performance, incentivar, colocar foto dos historiadores, celebrar com ele, porque isso cria pertencimento. Exato. Isso cria pertencimento. É até uma forma de valorizar mais essa área, que muitas vezes fica meio Uhum. de Escanteio ali. meio. É. Então, para quem, né, está nos escutando, que que trabalha na vistoria, ou que é um líder, que trabalha no pós-locação, no início da locação, vamos trabalhar, né, o pertencimento desse papel, né, desse perfil de profissional, trazendo ali realmente os elogios, as metas, esse empoderamento na gestão visual, porque muda o jogo, cria muito pertencimento. E quando a pessoa se sente pertencente, a, ela é mais feliz, ela, Sim. ela se sente parte. Então, eu trabalho muito com essa filosofia também, sabe? Muito legal. E isso aí incentiva a pessoa também, né, deixa ele mais motivado, e é Exato. um setor, assim, que quando a gente fala de vistoria, a pessoa já dá um passo para trás. Tipo: "Ah, Aham. vistoria é um problema", né, então sempre tem essa questão, e eu venho muito nessa defesa, assim, de desmistificar a vistoria nesse sentido, né, eu acho que eu sou uma pessoa que levanta a bandeira, quem me conhece, né, mais de perto ali sabe o quanto eu defendo a questão da vistoria preventiva, da vistoria humanizada, né, como leva aí o meu nome, mas é algo de fato, assim, que a gente precisa começar pelas pessoas, embora a gente tenha toda essa tecnologia. E Sim, Arlene, sim. e assim, ó, já entrando na parte, assim, da agilidade, né, já que hoje eu vejo que o setor imobiliário precisa cada vez estar mais ágil na alocação. Ah, vamos alugar o imóvel em um dia, sei lá, até em minutos, né, faz a tua avaliação ali em minutos. E a gente Uhum. sabe que a vistoria é um setor que precisa de agilidade, nesse sentido, Sim. para acompanhar isso, né. Mas também precisa de precisão, precisa de qualidade, precisa de tempo para fazer o relatório. E como que a gente equilibra, isso, né, com uma cultura organizacional ágil, assim, dentro da imobiliária, que tudo tem que ser para ontem? O inquilino chegou na imobiliária, deixou a documentação, avalia, pega a chave. Como que tu vê, assim, como especialista do mercado imobiliário, que isso poderia casar, né? Então, eu acho que é, um ponto, a própria gestão visual e deixar aí as metas claras de qual que é o time que entre essa parte técnica e a entrega, a finalização. Uhum. Quanto mais rápido, hoje está na era de que tudo é para ontem, né? Então, Sim, sim. assim, nós mesmos aqui, é WhatsApp, é tudo para ontem. Mas eu acredito, assim, que o alinhamento, a comunicação, claro, quanto mais rápido, melhor. Isso precisa estar muito evidente. Se a gente pegar para o lado da agilidade, da qualidade da vistoria, depende do tamanho do imóvel, mas a gente tem ali Uhum. uma média, né, de tantos metros quadrados pelo perfil do imóvel, a métrica que a gente estima, né, a premissa, a lógica de quanto tempo que aquela vistoria ali vai ser finalizada. Se isso for alinhado e se isso for transformado em metas, eu acredito que esse é um caminho bem legal, porque gestão ágil, Aline, é muito fluxo de priorização.
Então, se a gente pegar ali, né, 3, 4, 5 tipos de vistoria pelo tipo de imóvel, uma cobertura, um imóvel de 2 quartos, um imóvel de 1 quarto, tem algumas exceções para imóveis maiores, mais complexos, mas vamos colocar o padrão arrozinho com feijão ou pãozinho quente da padaria, que são Sim, aqueles imóveis que todo dia está saindo. A gente sabe quanto é estimado desse prazo, desse time para a coisa acontecer. Eu acredito que na parte de vistoria, especificamente, trazer para a metodologia com essas metas deixaria a relação mais equilibrada. Como eu falei, o pertencimento e um olhar mais genuíno para esse setor também mais valorizado. Eu sei que a rede de vistoria, né, tem tecnologia, tem toda uma parte que ajuda, e até para quem, né, espero que esse podcast chegue aí aos ouvidos, né, de muita gente, porque ajuda demais. Hoje eu sim, vejo muito, como é que se diz? Muito. A palavra não é maturidade, é muito falta de preparo, sabe? Falta de sim. preparo para fazer uma parte que é tão importante. Por isso que estão aqui para resolver, né? Porque por isso que a rede de vistoria surgiu, para resolver uma parte que era muito imatura, que era muito deixada de lado, e hoje está aí super profissional. Então, quem não usa, convidar para usar, porque vocês têm todo o processo, né, do que precisa ser feito, e equilibrar isso. O OKR é uma metodologia, Aline, que é fundamental para trazer esse equilíbrio, porque a gente já Sim, tem ali, é. né, as métricas, se não tem, vamos criar para aquela realidade, para aquele tipo de imóvel, e deixar isso evidente, junto com as partes, inquilino, locador e também o vistoriador. Legal. Isso é importante, assim. Tem que ter uma intercomunicação, assim, entre todos. É um documento que resguarda todos. E Sim, o vistoriador sentindo esse pertencimento, assim, com relação ao que ele faz, né, sim, a importância do que ele registra. E também o proprietário está se sentindo seguro, né, em deixar o imóvel dele, às vezes imóveis de uma vida toda, né, um patrimônio ali. Então, independente se for um imóvel só, se for até um investidor, enfim, né? Então, todo imóvel precisa ter um cuidado e o inquilino também ali estar resguardado. E Arlene, falando de outro lado também, que é a vistoria e que tu vê também dentro das imobiliárias como algo mais delicado, uma tratativa mais delicada, como trabalhar a resiliência e a proatividade nas equipes internas na imobiliária que lidam com essas tratativas mais delicadas, como é o caso das vistorias de saída, por exemplo, dessa comunicação entre proprietário e inquilino, porque na lei ali do inquilinato, e eu vejo muito isso hoje que todo mundo quer os seus direitos, é o meu direito, mas também tem os deveres, né, com relação aos imóveis, né? O proprietário tem os deveres e o inquilino tem os seus deveres. Mas eu acredito, até para contextualizar ali, a imobiliária é como uma intermediadora, né, entre essas duas frentes, assim. Então, ter pessoas internas na equipe para que possam eh, fazer essa intermediação consciente, essa intermediação, eh, com certeza que, assim, que vá de fato ali orientar mesmo, né, assertiva, né, uma orientação assertiva que vai de fato, passar a informação certa para o proprietário, sem entrar em conflitos, sabe. Então, essa questão mesmo de fato de como que essa equipe se mantém resiliente, se mantém proativa. eu trabalho algumas dinâmicas que eu chamo de rituais de sucesso, Aline, Uhum, que é basicamente alinhamentos que devem ser feitos de forma institucionalizada, de forma consistente, com rotinas de liderados de sua equipe. Então, vamos pegar um exemplo do vistoriador. Treinamento constante, de qualidade, uma vez por semana, no mínimo, alinhar esses treinamentos, uma rotina de treinamento, diariamente, 15 até 30 minutos, avaliar como é que foi o trabalho ontem, como é que está hoje, se precisa de ajuda, se colocar, né, apoiar esse profissional, qualquer tipo de dificuldade. Então, se a gente pegar um elo ali de resiliência, de alinhamento, e também provocando a autonomia, a confiança, eu acredito que é por esse lado, que é
é deixar muito claro, dentro de uma cultura da imobiliária, reuniões semanais de treinamento e alinhamentos diários para trazer cada vez mais esse apoio. E, claro, sempre, todo processo, ele pode ser aprimorado. Sim. E ficando cada vez melhor, o processo de melhoria contínua. Então, se você estiver do lado, né, da pessoa que está fazendo o trabalho, por isso a importância de um líder na condução, né, uma secretaria de vistorias, por mais que tenha ali, não tenha depende do volume da imobiliária, é claro, mas um líder, o próprio dono ou o gestor da área, atento, porque eu sei que a dinâmica da locação, ela, de um líder, às vezes, de uma operação mais enxuta, ou de uma operação maior também, muitas vezes, ele não prioriza esses rituais. E esse é um papel muito estratégico. Então, a resiliência vem muito dessa leveza, da consistência dessas reuniões. Então, assim, como é que eu vou treinar? Assunto não falta, Aline, para trabalhar nos treinamentos semanais. Não falta. Não falta. Mas eu não posso toda semana. Faz a cada 15 dias, mas não deixe de fazer. Eu acredito que esse é o processo para tratar essa resiliência, para tratar esse processo de melhoria contínua. Eu acredito muito nesse caminho, sabe? Eu estava pensando aqui que a imobiliária tem um ritmo frenético, assim, de apagar incêndio, né? A gente que veio de realidade de imobiliária, eu vim... E assim, era um ritmo acelerado, porque a gente resolvia-se o problema do quem gritasse mais alto. Então, o proprietário entra berrando na imobiliária, resolve o problema dele, né? E aí os outros vão ficando. Então, assim, se não tem uma organização de número de chamados, né, de agilizar ali a vistoria de saída, ver se o imóvel está pronto para voltar para a prateleira para ser alugado de novo, para o proprietário ficar feliz e a gente ter produto para oferecer no mercado. Enfim, todas essas questões, assim, que tratam muito, e a vistoria, é que eu sou uma amante da vistoria, né? Então tem que relevar, porque a vistoria faz parte de tudo isso. Então, assim, quando eu vejo que as pessoas não usam a vistoria nesse favor, falei, gente, usem a vistoria nesse sentido. Vocês têm uma ferramenta que usam apenas de maneira isolada. Não. Usem hoje empresas, pessoas que entendam, que conseguem ajudar nesse processo. Então, isso é muito importante, né, Arlene? Isso é muito, muito importante, isso que tu falou sobre treinamento, só que aí acaba ficando naquele ciclo de apagar incêndio e parece que não é importante. Aline, é priorizar. Primeira hora da manhã. Ah, não tem tempo. Ah, apagação de incêndio. Eu lembro de uma gestora que eu acompanhei, que ela não tinha tempo, inclusive a equipe dela era muito enxuta. Ela fez uma coisa que eu achei muito legal. Ela realmente estava bem complicada ela colocar as rotinas de treinamento. E as reuniões de alinhamento e acompanhamento semanal é onde o treinamento entrava. Então, a imobiliária dela abria 9 horas, se não me falha a memória, 8h30. Ela chegava, abria meia hora mais cedo, e aí aquele meia hora que estava fora do combinado com os colaboradores, ela dava aquilo ali como um bônus para a pessoa, numa sexta-feira, sair mais cedo, de forma organizada. Então, eu acredito, sim, que dá para fazer. Não tem desculpa. Quem quer continuar apagando incêndio, ficar no caos, vai continuar. Mas quem quer ampliar, né, a mentalidade, inovar e trazer um outro formato, né, de fortalecer essa área, tem como sim. Basta, né? Tanto que nós estamos aqui discutindo, e esse exemplo é um exemplo típico que tem como dar certo. Então, eu acredito muito nessa vertente, sabe? Eu também. Eu sou muito da educação, ensinar quantas vezes for necessário, trazer para perto, porque às vezes para nós que estamos há muito tempo atuando nisso, parece óbvio, né? Mas não é óbvio. Para nós é óbvio, mas não é óbvio para as outras pessoas ali. Então, essa reeducação é necessária no mercado quando se trata de comunicação, né? Comunicação registrada, né? E aí a Rede Vistoria tem essa solução de tecnologia para registrar as informações, para que não se perca informações durante a locação, porque às vezes também a informação, não sei se acontece isso, se tu já viu, mas às vezes a informação fica presa na pessoa. E aí Sim, faz sim. como? Como que alinha isso dentro do fluxo ali?
O treinamento é uma ótima É. oportunidade. E uma outra coisa também, Aline, pegando o gancho aqui, até puxando sardinha para o lado de vocês, eu sei que vocês têm muito treinamento, têm muita disponibilidade, têm muito material. O treinamento pode ser pelo o próprio vistoriador, vamos supor que tem 2, 3 vistoriadores. Entre eles, eles podem trazer situação, o líder pode trazer situação, pode trabalhar com a própria rede de vistoria, que está sempre desenvolvendo, trazendo ali, né, pontos de educação também. Material para fazer esse alinhamento não vai faltar. Eu acredito que seja uma questão de fácil, de priorizar a agenda. E fechar o tempo. É terça-feira, 8h30, é terça-feira, 8h30. Então, nosso espaço está dedicado a isso. É um grande desafio hoje, eu vejo, das lideranças realmente estarem nesse papel mais de educação, mais estratégico, serem professores, mentores, né, nessa parte de educação. Mas o nosso papel também é muito esse, né, Aline? De despertar essa consciência e fazer com que as pessoas tenham essa viradinha de chave. Por isso que nós estamos aqui fazendo essa discussão e quem estiver nos escutando, espero que reflita e seja provocado a mudar um pouco a jornada para criar uma cultura de mais resiliência, mais alinhamento e mais educação também. E fazer líderes, exatamente esse ponto que tu falou, fazer líderes despertarem essa consciência de mentores e não só procurar um cargo dentro da imobiliária, né? Mas de fato realmente ser o líder que vai conduzir aquelas pessoas e trazer essa consciência aí de pertencimento, tanto para vistoriadores quanto para as pessoas que fazem essas tratativas mais delicadas, né? Então isso é super legal, muito importante. E Arlene, para fechar aqui, qual é o maior? Pô, para fechar já tá. Nossa, a gente já passou um tempo, a gente vai conversando e vai passando o tempo. E assim, qual o maior desafio? Qual o maior desafio e também a maior oportunidade que tu enxerga hoje para o mercado imobiliário em relação à inovação e experiência do cliente? Fala um pouquinho para nós. Qual o maior desafio e maior oportunidade? Aline, esse mercado nosso é maravilhoso, né? É incrível, eu amo, né? Eu amo. Não tem tempo ruim com o imóvel, pode estar economia, pode estar o que for, mas o imóvel é sempre um excelente investimento, seja para comprar ou para alugar. Então, assim, em termos de oportunidade, é se capacitar cada vez mais para se destacar e ser um destaque onde você atua. Com conhecimento, com tecnologia, com inovação, como a rede vistoria, com orientação de pessoas certas, você se destaca e realmente você vira um especialista. Então, buscar pessoas, né, capacitadas para apoiar nessa jornada de fazer a diferença, porque não adianta ter imobiliária por ter imobiliária. Se não for para fazer diferença, se não for para ser muito bom, acho que fica mais do mesmo. Então, a capacitação precisa ser educação precisa ser um assunto que faz parte do orçamento, que faz parte da rotina, igual a gente acabou de falar. Ter um horário e priorizar isso. Por mais que, às vezes, não tem recurso para contratar alguém de fora, mas você tem conhecimento que, às vezes, não precisa de investimento, é só você priorizar isso. Então, eu vejo isso como uma grande oportunidade. Uma outra coisa também como oportunidade para os gestores, né, para as pessoas que estão ali fazendo o negócio acontecer, é trabalhar horizontes de inovação. Não é só apagar incêndio, não é só ficar no caos. Como é que você vê a sua imobiliária daqui 2 anos? Quais as estratégias? Né? Hoje eu não tenho uma tecnologia, não tenho uma rede de vistoria. Como que isso se dá na linha do tempo? Hoje eu não tenho, mas em quanto tempo que você vai se preparar para ter? Que a gente chama de horizonte 2, né? Horizonte de médio prazo. Se preparar, isso é ser estratégico, né? Porque tem tanta coisa acontecendo no mercado, é inteligência artificial de tudo quanto é lado, é tanta tecnologia, coisas novas aparecendo, aí a pessoa fica assim desnorteada, o que eu faço primeiro? Organizar as ideias, pensar e ser estratégico para poder colocar as informações para realmente, de fato, elas te ajudarem a se destacar. E os desafios, eu acredito, é organizar. E organizar, planejar. Tem dentro da metodologia que eu atuo, que é a gestão ágil, é fluxo de priorização. Então, esses rituais semanais, diários, os rituais de mensais de comemoração,
olhar para as metas, para os ciclos trimestrais, planejar, ajustar. Acho que o desafio hoje, principalmente de um gestor de imobiliária, é fazer isso acontecer, né? Porque tem alguns gestores que realmente eles estão na apagação de incêndio. Como é que eles param, respiram e fazem isso acontecer? Então, eu vejo, claro, tem outros desafios, tem outras oportunidades, mas de forma bem objetiva, eu acredito que se prestarem atenção para esses desafios e para essas oportunidades, eles vão ser gestores melhores, colaboradores melhores, vistoriadores melhores e com Sim. parcerias boas da rede de vistoria. É, Acredito e muito tudo nisso. isso, exato, e tudo isso reflete diretamente no único e principal objetivo que é na experiência do cliente que vem para o mercado imobiliário de passagem. A gente vem para o mercado e fica, né? É o principal termômetro do cliente. Exato. A gente vem e fica, mas a gente precisa estar sempre adaptado ali para cada vez mais transformar essa experiência do cliente numa experiência boa, independente do ciclo, dependente ali do momento que ele esteja na jornada da locação, da venda, enfim. Exato. É Olhar isso. para olhar para escutar o cliente e ver como é que ele se sente nessa jornada, né? Isso é um desafio, isso é uma oportunidade também, escutar o cliente. Tem a Escutar. pesquisa de NPS, né? A felicidade ali do colaborador, do cliente que está fazendo negócio com você. Isso é uma prática também que é uma oportunidade, mas também é um desafio de ser implantado isso dentro das imobiliárias. Então, eu acredito que isso também pode ser algo para a gente ressaltar nesse momento, sabe? Sim. Arlene, que aula incrível, né, que a gente teve aqui contigo hoje. Eu, de fato, Você assim, ó. curtiu? Oi? Você curtiu? Eu também curti. Eu adorei, curti demais, demais, assim, foi muito objetivo. E eu gosto muito, assim, porque o mercado, ele precisa, às vezes, dessa objetividade nossa, assim, desse nosso olhar, assim, cara, é assim. Ah, mas não, é assim mesmo, entendeu? É só fazer isso e ponto, e tu vai ter o resultado. Mas precisa ter a resiliência, precisa ter ali a constância, senão não funciona. Para fazer o que precisa ser feito. É jogo de adulto. Exato, jogo de adulto. Arlene, muito obrigada por compartilhar tanta experiência, né, por nos provocar com tantos insights aí que você trouxe para nós. Anotei várias coisas aqui, sempre é muito bom conversar contigo. Muito legal ali trazer essa tua experiência que está no dia a dia com as imobiliárias e para nós aqui da Rede Vistorias que estamos também, mas apenas ali em um processo e às vezes até muito rápido, mas para ti que está e trazendo essa visão, né, para nós também é um aprendizado incrível. Então, usa, né, fica à vontade ali para fazer alguma provocação aí, se quiser deixar algum recado, por favor, fica à vontade. Eu que agradeço o convite, Aline. Que bom que você curtiu, porque eu curti muito também, me diverti, aprendi muito com você também. E para os nossos ouvintes, para as pessoas que vão, né, escutar e vivenciar um pouco desse podcast, espero que tenha feito sentido também. Estou à disposição para apoiar você e que está nos escutando nessa jornada de transformação. Deixar meu Instagram, Arlene Gomes 220, que é o mesmo endereço no meu canal do YouTube, e agradecer você mais uma vez, Aline, e a todos aí que fazem a diferença no mercado, e estou aí à disposição. Sucesso Obrigada, e muita Arlene. produção. Amém. Obrigada. Tá, fica mais um pouquinho aqui para mim encerrar. E você que está ouvindo esse podcast, se curtiu esse assunto, né, essa aula que a Arlene trouxe para nós, curte aqui, compartilhe esse conteúdo com alguém do mercado imobiliário, leve isso como aprendizado para a sua vida profissional também. E também compartilha com o teu time aí da imobiliária, para o vistoriador, para líderes, né, para entenderem a importância de processos, a importância realmente de vocês estarem pertencentes a esse trabalho que é o mercado imobiliário, que é tão encantador. Já aproveita, segue a Arlene lá nas redes sociais, @Arlene Gomes 220. Também siga a Aline Vistorias Humanizadas, também VistoriaCast e Rede Vistorias. Se inscreva no canal no YouTube, comenta, compartilha, curte e também estamos no Spotify, se você prefere ouvir aí, né, na sua jornada, no dia a dia, no trânsito, aí também sejam muito bem-vindos. Muito obrigada por estarem conosco até aqui e um beijo para vocês. Até o próximo episódio.